Muito bem. Chico, Saulo está atrás de mim e vai registrar a pergunta de uma pessoa que desfruta de grande influência nos setores artísticos do país. Saulo. É a homenagem que prestamos ao cinema brasileiro na presença, mensagem e pergunta do artista e homem sério Anselmo Duarte. Ao nosso caro irmão Chico Xavier, é para mim uma honra poder dirigir a palavra a você e fazer uma pergunta que tenho a impressão que seria uma pergunta que muita gente gostaria de fazer. O que pensa você, como analisa os chamados milagres da Igreja Católica? Ou seja, a aparição de Nossa Senhora, Mãe de Cristo, em Lourdes, em Fátima, e no caso de tratar-se de uma materialização espiritual, queria saber se em algumas oportunidades os chamados santos da Igreja Católica têm deixado mensagens através da religião espírita. Nós nos sentimos muito honrados com a pergunta do nosso grande líder de arte no Brasil, que é o nosso querido e festejado Anselmo Duarte. Em nossa infância e na primeira juventude, frequentamos a Igreja Católica com o mesmo respeito com que nos dirigimos hoje a uma reunião espírita cristã. E sempre reconhecemos dentro da Igreja Católica prodígios de espiritualidade inimagináveis. Muitas vezes, principalmente nas missas da manhã, quando era possível a comunhão de vibrações espirituais de todos os crentes numa só faixa de espiritualidade e de fé em Jesus, tivemos oportunidade de ver espíritos santificados que abençoavam as hóstias e elas se transformavam como se fossem flores de luz que o sacerdote oferecia na mesa da comunhão. Muitas vezes, principalmente do altar daquela que nós veneramos como sendo Nossa Mãe Santíssima, vimos irradiações de luz que alcançavam toda a Assembleia. Do altar consagrado a Santa Teresinha de Lisieux, muitas vezes vi partirem rosas trazidas por criaturas desencarnadas, amigos e amigas católicos da cidade de Pedro Leopoldo, sem que eu pudesse explicar o fenômeno. Tivemos ocasião de, por misericórdia de Deus e com o amparo da comunidade espírita cristã e, sobretudo, com a assistência de dois amigos extremamente queridos para nós, um de Uberaba e outro de São Paulo, tivemos a oportunidade de visitar pessoalmente a cidade de Lourdes e vimos ali demonstrações extraordinárias de fé. Sentimos a espiritualidade do Evangelho na cidade de Lourdes, como se o cristianismo estivesse renascendo na procissão em toda a sua pureza. Portanto, todos os fenômenos de bondade divina através da Igreja Católica, que nós consideramos como mãe de nossa civilização, eles todos são legítimos, credores de toda a nossa veneração. Nós não estamos separados, os evangélicos reformistas e nem os espíritas cristãos, por diferenças fundamentais. Os espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação, mas somos uma família só diante de nosso Senhor Jesus Cristo e que reverenciamos em sua santidade o Papa, em nossos
eminentes cardeais no Brasil, protetores da nossa fé. Nós não podemos esquecer isto e amamos a religião tradicional em tudo que ela tem de belo, em tudo que ela tem de divino. Embora estejamos pessoalmente na faixa do espiritismo cristão, dentro das conceituações de Allan Kardec, porque a mediunidade nos chamava para esse campo de trabalho que também é profundamente cristão, e para ele, um dia, partimos das nossas atividades na Igreja Católica com a bênção de um sacerdote a quem nós amávamos como se ama a um pai. Pode-se dizer, então, ecumenicamente, que a religião boa é a que melhora o homem? A religião é sempre boa. E toda religião boa, isto é, fundada nos princípios do bem, que torna os homens bons, essa religião é um processo de ligação, um processo de comunicação, vamos dizer assim, nos conceitos modernos de nossa vida, nos tempos de hoje, é um processo de nossa comunicação com as forças divinas que emanam de Deus. Todas as religiões que objetivam o burilamento da criatura humana, toda religião que nos traz esta legenda de paz e de amor, autênticos, mas profundamente autênticos, sem nenhuma ofensa para ninguém, sem nenhuma desconsideração para ninguém, a que se referiu o nosso querido entrevistador, Dr. Durval Mendonça. Toda religião baseada nesses princípios é um caminho santo que nós, como espíritas cristãos, respeitamos e devemos respeitar cada vez mais. Chico, estamos nos aproximando 3 horas de programa. Tenho certeza que nem o público presente aqui neste auditório, nem os telespectadores estão cansados. Mas acredito que você já comece a sentir um certo cansaço. Não. Vou pedir ao Saulo que formule mais uma pergunta a um telespectador do auditório ou telespectadora, para que possamos então passar a penúltima rodada da noite. Porque a última, você mais ou menos sabe de que forma irá se desenvolver. Nos parece, podemos dizer ao telespectador, que uma etapa do mundo israelita aqui está presente. É o professor Beni, que em nome deste grupo de São Paulo, formula a sua pergunta. Ele tem um pouco de sotaque, porque não se trata de brasileiro. Boa noite. Eu gostaria de saber, tenho um grande prazer de estar aqui, porque me interessa muito pelos estudos do Espiritismo, não? Gostaria de saber, eu fui convidado por umas pessoas do professor Ercolano para assistir um trabalho de materialização. E eu cumpri as recomendações que me foram concedidas previamente. Eu presenciei alguma coisa, vi algo lá, não me lembro, aqui num bairro passando Santana, eu vi, não? E a pessoa que foi comigo, outra pessoa israelita, eu vi tudo isto lá e ele me disse que não viu, absolutamente, me acusando de mistificador, não? Eu gostaria de saber por que eu vi esta manifestação lá e esta pessoa não viu. Entendeu, Chico? Ele participou de uma sessão de fenômenos de materialização. Ele assistiu, viu as pessoas, viu os espíritos se materializarem. E o amigo não viu. E o amigo então o taxou de embusteiro, de mistificador. Ele quer saber que em sessões dessa natureza, por que em sessões dessa natureza, algumas pessoas podem observar a verificação desses fenômenos e outras não. Cremos que o problema estará afiliado à sensibilidade
visual, do ponto de vista psíquico de nosso amigo, porque muitas vezes temos ido pessoalmente a reuniões, verificamos a presença de determinadas entidades e muitos amigos não as veem. Acreditamos que o nosso amigo é portador do que nós chamamos de clarividência mediúnica, talvez não muito desenvolvida por enquanto, mas suscetível de encontrar um grau muito elevado de evolução, propiciando a ele mesmo ensinamentos muito grandes e lições que serão para ele verdadeiras bênçãos da espiritualidade superior. Ô Chico, eu estou notando uma coisa, nós estamos muito sérios esta noite. O programa anterior foi mais aberto. Você está muito sério, eu estou muito sério, os entrevistadores estão muito sérios. Eu estava me lembrando aqui de um episódio que você me contou quando voávamos de Belo Horizonte a São Paulo. E me lembrei também que a ocasião a que você se referia está se aproximando novamente, que é exatamente o Natal. Você falava naquele problema da roda, está lembrado? Recordo. A roda parou? Ou você pensa que poderá parar? Gostaria de uma explicação mais clara sobre a roda. Então eu vou só dar a abertura e o resto você conta. O Chico faz questão que se saiba que ele é de família muito humilde. O pai dele era vendedor de bilhetes. E quando estava se aproximando do fim, estava próximo a deixar a terra, ele disse ao Chico: olha, meu filho, por ocasião de Natal, Ano Bom, desses grandes prêmios da Loteria Federal, você não deixe de comprar um bilhetinho, porque eu vou tentar parar a roda. Agora você continua. De fato, o caso é um caso tocado de humor. De início, devo explicar que isso não significa qualquer desdouro você seja à iniciado memória na de meu compra pai, de bilhetes. Isso é porque ele foi, para mim, o melhor amigo. Ele era pai de 15 filhos, 2 famílias, 9 da primeira família, 6 da segunda, e nos tratava a todos na condição de um grande companheiro que nos queria ver muito alegres e muito animados para viver e para trabalhar. Então podemos rir, porque eu sei que ele, tendo conhecimento no mundo espiritual do que eu vou contar, ficará satisfeito e se rirá também muito conosco, porque meu pai era muito alegre neste mundo e continua também muito contente e muito otimista no outro. Mas em 1939 atravessávamos um período de muita dificuldade em nossa família. Muitas lutas, morte de irmão que nos deixava a viúva com 2 órfãos, 6 crianças menores, 3 não muito menores, mas também ocupando a nossa atenção. Então, o nosso numerário dava mais ou menos para as 2 injeções e ficamos atrasados com as despesas da família durante quase um ano, porque as injeções restituíram a ele a saúde ainda por muito tempo. Mas, no ápice da moléstia, saiu a lume a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de um dos nossos maiores escritores desencarnados no Brasil. E amigos de Belo Horizonte chegavam em nossa casa comentando o êxito do livro, porque o livro estava sendo muito bem aceito. Meu pai ouvia tudo aquilo com muita curiosidade. Então, um dia, ele estava sem poder manejar as mãos, nem as pernas, até que as injeções de ouro o restabeleceram. Então, aquele banho, aquele movimento de arranjo no leito, era feito, esses movimentos eram feitos por nós, ele e eu, a sós. Então, ele me disse: Chico,
eu soube que esse livro que saiu de você foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. E dizem que você também entregou este livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem pobres mais pobres do que nós agora. E você podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados no armazém. Eu falei assim, papai, o senhor não deve pensar nisto, porque o senhor sabe, nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga vender o trabalho dos bons espíritos, isso não é possível, eles não permitem isso, nós estamos na mediunidade com absoluto desinteresse, os livros são deles, não são nossos, e eu peço ao senhor para não pensar nisso não. E o senhor não fica preocupado com isso não, porque as suas filhas, minhas irmãs e os filhos nossos pequenos vão crescer, isso tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar. E na hora da dificuldade nós todos devemos, mas depois pagamos. E os nossos amigos de Pedro Leopoldo são sempre boníssimos, eles vão nos ajudar, os nossos credores. Eu disse, mas meu filho, você não pode receber um tostão destes livros. Eu falei assim, como paga meu pai, não posso receber. Ele então disse, meu filho, então, seus espíritos estão muito atrasados. Isso é gente que já morreu há muitos mil anos, no tempo que nada tinha preço. E meu pai, que não entendia bem de literatura, nem deste mundo nem do outro, me disse assim, imagina que eles são tão antigos que em vez de eles assinarem Manuel, eles assinam Emanuel. Isso é gente do Egito, é gente que não conheceu rádio, que não conheceu preço de feijão, porque eu acho que esses espíritos, se eles são caridosos, deviam ter dó de nós. Então eu fiquei assim um pouco constrangido, porque de fato era meu pai, aquela queixa dele era uma queixa de um doente, que eu não podia transmitir a ninguém, não é? Então ele viu que eu fiquei assim muito triste, com os olhos cheios d'água e tal, mas ele era muito bom. Então, falou comigo assim, olha, eu não vou te acariciar, porque minhas mãos não estão funcionando. Mas não fica triste com o que eu falei, não. Segue para frente com seus livros, com seus espíritos. Porque eu vendo bilhete de loterias. E, naturalmente, que breve eu vou partir para outro mundo. E eu, a hora que morrer, meu filho, vou parar a roda para você. Quando for no mês de junho, no mês de dezembro, você compra o bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. Então até hoje eu compro, não é? Não é brincadeira. Mas eu creio em meu pai, quem sabe é lícito. A Loteria Federal é autorizada pelo nosso governo, eu continuo comprando. Ô Chico, depois... Não muito, mas em junho e em dezembro eu compro. Ô Chico, depois de amanhã correm os 9 bilhões de cruzeiros. Você já comprou o seu bilhete? Comprei 5 tiras. De números diferentes. Está nas mãos de um amigo nosso chamado Sr. Wicker Batista de Uberaba. Ele fez a compra para mim, a meu pedido, para que depois eu fizesse o pagamento a ele. Guardei as 5 tiras porque ele me entregou para guardar. Agora, sinceramente, eu não sei o dia que corre. É quarta-feira depois de amanhã. É muito cara, mas 5 tiras eu tenho. Ô Chico, um telespectador quer saber de você, antes de passarmos a penúltima pergunta com a equipe interna, se nas suas comunicações com seus guias do além, do espaço, existe também censura. Eu explico censura de que maneira? Se eles comunicam um fato a você que possa acontecer, ou qualquer coisa de maior importância, e impedem você de transmitir aos seus adeptos, aos seus fiéis, essa comunicação. Desde muito tempo o Espírito de Emmanuel nos orienta que nós somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos nossos irmãos. Portanto, ele nos ajuda a censurar tudo aquilo que possa vir por nosso intermédio. Até hoje tem sido assim, conquanto essa censura
não impeça o auxílio que ele e outros amigos espirituais vão dar às pessoas necessitadas de socorro. Do ponto de vista literário, muitas vezes tenho tido a visita de poetas e escritores que desejam escrever nos temas que os sensibilizaram neste mundo, mas sem maior proveito para a terra. Eles às vezes querem escrever, conversam, falam páginas maravilhosas se fossem escritas, mas Emmanuel corrige o assunto e não permite que as páginas venham por nosso intermédio, porque ele considera que do mundo espiritual para nós deve vir aquilo que for de construtivo, que possa nos ajudar. Muito bem, e passamos então à penúltima rodada da noite com o Vicente Leporassi formulando a sua pergunta. Apenas para esclarecer, Chico, que o seu pai, quando desencarnou, o sistema da Loteria Federal era diferente. Agora não adianta que ele insista em parar a roda, porque não é mais feito no sistema Fichet, não. Agora são esferas com um número completo, cada esfera tem 5 algarismos. É uma roda, como, por exemplo, essa que a gente vê no programa de televisão, são os números completos, são 53 mil bolinhas encerradas numa urna, e numa outra urna posterior, uma outra urna ligada, existiam os prêmios. O primeiro prêmio, o segundo prêmio, etc. Quer dizer que se o seu pai estiver preocupado em fazer parar a roda... eu acho que ele não consegue, nem a roda, nem a bola. Em geral, eu devo estar muito feliz porque não me falta nada. E todas as dívidas foram muito bem pagas, estamos muito bem. As meninas cresceram, se casaram, os rapazes também têm outras vidas. Estamos muito bem, ele e eu. Ganhamos por outra loteria. E depois, a mais acrescentar o seguinte, Chico Xavier, acontece que os nossos números, o seu e o meu, estão sempre escritos em esferas bem maiores que aquela do buraco, onde elas possam atravessar. Não vai sair nunca. O nosso caro amigo sobre Vicente Leporassi fala muito bem. Mas eu quero falar justamente sobre meu pai, o Chico Xavier. Aquele que lê como eu leio as coisas que dizem respeito ao espiritismo, que praticam, que militam também num ramo do espiritismo, eu estranho o Chico Xavier e não acho quem me explique. Meu pai desencarnou em 1938, há 33 anos, portanto. E até hoje não chegou ao meu conhecimento, nem a ninguém da minha família, que em qualquer circunstância o espírito do meu pai tivesse se manifestado através de um médium. Não só nas nossas relações, como extra-relações, nunca soube que o espírito tivesse baixado. Então eu lhe pergunto, Chico, o espírito... Meu pai tinha de espírito gaiato, galhofeiro, e transmitiu esse espírito ao filho. Eu pergunto se um espírito, para se tornar superior e baixar a terra e ser invocado, ele precisa passar por que espécie de análise? Ele precisa passar por um crivo especial, precisa se subordinar a um tratamento especial. Como se opera esse fenômeno do espírito que baixa, vem à Terra e se manifesta? O assunto, devemos dizer ao nosso caro amigo, o senhor Vicente Leporassi, o assunto é novo na humanidade e a ausência aparente do senhor seu pai não implica numa falta de elevação. Ele estará continuando a dispensar aos familiares a mesma ternura de sempre e ter-se-á naturalmente ter-se-á elevado muito, mas provavelmente ele não terá encontrado ainda os recursos à manifestação no plano físico. A ausência de um médium, condições adequadas para que ele se faça claramente reconhecido. Muitas vezes os nossos queridos familiares encontram oportunidade para se expressarem a nosso benefício, mas às vezes o médium está em condições deficientes e eles desistem de se comunicar conosco de modo imperfeito, porque muitas vezes cairíamos numa surpresa menos construtiva e a perplexidade agiria em nosso desfavor. Acredito que o senhor, seu pai, estará auxiliando muito ao nosso amigo e a todos aqueles que ele deixou na terra.
e estará esperando oportunidade.